Como o técnico Fernando Diniz vai montar o time do Vasco após a volta da data FIFA para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Isso é algo que gerou bastante dúvida na cabeça do torcedor do Vasco de como o Diniz vai realmente escalar esses 11 titulares do Vasco para o próximo jogo contra o Fortaleza, mas não só para o jogo contra o Fortaleza, para as partidas em diante. Ele continua com o Verratti, ele tira o Verratti do time, como é que ele vai montar o meio de campo, o sistema defensivo. E são essas dúvidas que eu vou te tirar no vídeo de hoje. Então, vem comigo. E é assim que eu imagino o técnico Fernando Diniz montando o time do Vasco para o restante do Campeonato Brasileiro. O Vasco atualmente é o 11º colocado da competição, tem uma sequência de jogos importantes, vai pegar o Fortaleza, vai pegar o Fluminense, depois o Bragantino. Então é uma sequência para o Vasco conseguir pontos e de vez realmente sair dessa parte de baixo da tabela e se colocar do 10º colocado para cima. Eu acho que precisa de uma sequência de vitórias, isso é a verdade. Bom, o técnico Fernando Diniz deu alguns indícios no jogo diante do Vitória. Na verdade, antes do jogo contra o Vitória, ele já vem dando alguns indícios de como ele pode realmente montar o Vasco com as peças que ele tem no elenco atual. O elenco atual do Vasco dá muito mais opções ao Diniz depois dessa janela de transferências em relação ao que tinha anteriormente quando ele chega no clube. Então tem outras formas no qual ele pode pensar esse time do Vasco titular. Mas ele terá o Léo Jardim como seu goleiro, terá o Paulo Henrique como lateral direito titular, inclusive Paulo Henrique lateral de seleção brasileira agora, foi convocado para jogar os amistosos pela seleção. Na zaga, obviamente, vai ter a volta do Cuesta, o time titular do Vasco, ele que sentiu um problema leve muscular, mas que vai já estar de volta após essa data FIFA para jogar e formar a dupla de zaga titular ao lado do Robert Renan. Os dois jogadores foram contratados para serem os titulares do Vasco e vão exercer essa função como os dois zagueiros realmente ali da equipe. E o Vasco deve contar com o Lucas Piton voltando à lateral esquerda da equipe, e aí o Puma iria para o banco de reservas. O Piton sempre foi o titular da lateral esquerda do Vasco e eu acredito que o Diniz pensa ainda dessa forma. Mas também tem a possibilidade do Puma que atua agora nas duas laterais. Com o Piton, você tem um jogador que chega na linha de fundo, como foi no último jogo, e consegue fazer esse cruzamento com a perna boa dele. Consegue fazer esse cruzamento dos 3/4 também com a perna boa dele. Então, o Lucas Piton, eu acredito que será o titular. Muita gente questiona a fase defensiva do Piton. Ofensivamente, ele sempre foi um jogador muito importante para o Vasco, um dos jogadores que mais dá assistência nesses últimos anos no futebol brasileiro, o Piton. E aí o Vasco no meio de campo tem algumas opções e algumas dúvidas para o Diniz. Eu acho que o Barros é nesse momento um titular incontestável da equipe, então o Barros vai seguir como titular, mas a gente tem disputa para ser o segundo jogador titular do meio de campo do Vasco, porque você pode entrar com o Hugo Moura ou com o Tietê. Eu acho que vai depender muito da partida, um jogo talvez que o Vasco precise defender um pouco mais, Hugo Moura e Barros pode ser o meio de campo mais ideal. Agora, um jogo que o Vasco precisa ter mais a posse de bola, trabalhar mais em transição. O Tietê pode ser esse jogador ideal para o meio de campo do Vasco. Mas são duas opções que tem o Fernando Diniz. Eu acho que esses dois jogadores vão brigar por vaga de titular. Na verdade, esses três vão disputar vaga de titular na equipe do Vasco. Quem ganha é o Vasco e o Diniz, porque quanto mais opções ele tiver no time, melhor para ele. Então, é aquela dor de cabeça boa para o técnico, né? Você tem boas opções para o mesmo setor. E aí o Vasco vai ter do meio para frente, que é a grande dúvida do torcedor. Eu acredito que o Nuno Moreira, como o ponta pelo lado esquerdo do Vasco, vai ser mantido aqui o Nuno, é um dos jogadores do Vasco que mais participa de gols, de assistências, tem sua importância para a equipe. O Felipe Coutinho seguirá como camisa 10 do Vasco e aí tem duas possibilidades. A possibilidade que a torcida quer bastante é o Ryan como centroavante da equipe e o Andrés Gomes jogando como esse meia pelo lado direito. Por quê? O Vasco ganha em força na frente, né? Um jogador rápido, um jogador que tem aprendido a cabecear melhor. O Ryan tem tido boa presença de área, eu diria. E o Ryan é um jogador que ajuda na marcação pressão mais do que o Verratti, na hora que o Vasco vai pressionar. E ele é um jogador que dá muita opção de ruptura em última linha, fazer esse facão, essa infiltração na defesa adversária. Dá a opção de contra-ataque, por exemplo, o Vasco rouba essa bola no meio de campo, tem que ligar, é uma transição rápida, um contra-ataque rápido, o Ryan consegue fazer essa ruptura nas costas do zagueiro, consegue arrastar essa bola também. Então é um jogador que te dá essa opção de um jogo mais por baixo, um jogador que participa mais da partida, que tem muito mais velocidade, por exemplo, e mais força do que o Verratti, que vem sendo um titular. E aí uma mudança de característica muito grande.
E o Ryan jogando mais próximo do gol. O Ryan vive uma fase artilheira, tá marcando gols, tá concluindo bem, de cabeça, por baixo, chamando a responsabilidade. Então, você tem um jogador desse mais perto do gol, que é muito decisivo, a tendência é que cresça ainda mais o número de gols marcados pelo Ryan, eu acredito. E aí na meia direita você ganha na velocidade do Andrés Gomes, um jogador que tem possibilidade de chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento, mas um jogador que também pode puxar as jogadas para dentro como característica. E você ganha muito essa dobradinha aqui, né, de Paulo Henrique e Andrés Gomes, que são dois jogadores que são muito fortes fisicamente, são muito rápidos, são realmente um tormento para a defesa adversária, toda hora fazendo essa infiltração, fazendo esse movimento de romper atrás das costas do lateral ou entre lateral e zagueiro adversário. O Vasco ganha em velocidade, fica com um ataque mais móvel e até deixa o Felipe Coutinho com maiores opções para passar a bola, né? Tem mais jogadores se movimentando, mais jogadores dando opção do meio para frente. Então é assim que eu imagino o Vasco pós volta da data FIFA. É claro, o Diniz pode continuar na insistência dele de manter o Andrés Gomes ainda no banco como opção, deixar o Ryan na ponta direita, traz o Verratti como centroavante. Eu não acho que o Verratti tem que ser descartado do Vasco, dependendo da partida, dependendo da ocasião, ele tem que e deve entrar sim no jogo. Mas tem jogos e jogos. Por exemplo, esse jogo contra o Fortaleza precisando do resultado, eu acho que o Fortaleza vai tentar fazer um jogo que eles vão se lançar para cima do Vasco. E vai dar espaço nessa última linha do Fortaleza para lançamentos, para infiltrações. E aí você pode jogar realmente com um ataque mais rápido, mais móvel, que incomode mais a defesa adversária, que deixa o adversário com o pezinho atrás. Cara, vou avançar muito, pode levar a bola nas costas. Então, dependendo da característica. Mas a gente vê que hoje o Vasco tem muito mais opções. Você tem a opção do Verratti, do Ryan, do David, do Matheus França, do Andrés Gomes, do Nuno Moreira, do Felipe Coutinho. Então o Vasco fortaleceu muito seu elenco com opções. Agora com a volta do Piton, ainda vai ter mais pra frente, né? Bem mais pra frente, mas ainda vai ter a volta do Adson também. Então o Vasco com o elenco mais encorpado para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Assim, o Campeonato Brasileiro do Vasco é fazer 45 pontos, esquecer essa briga contra o rebaixamento, focar em ficar ali, no meu modo de ver, pelo menos dos 8 primeiros para cima. Eu acho que dá para o Vasco sonhar com isso, dependendo dos resultados que forem acontecendo. Porque o Vasco não tem ambição pelo título, talvez o G4 ainda está muito distante, mas ficar ali entre os 8 primeiros para preparar a equipe realmente para o jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Fluminense, para as semifinais. E aí, o Vasco tem algumas opções que podem confundir a cabeça do técnico adversário. Mas é assim que eu imagino o time do Vasco jogando pós volta da data FIFA e um novo ataque, talvez, com o Verratti no banco de reservas. O Diniz vai observar bastante esse período de treinos. O Vasco vai ter tempo para treinar, só volta a jogar no dia 15. Então é um período para se preparar, analisar quais são as melhores possibilidades, quem está treinando melhor, quem está dando mais opção de jogo. E eu espero que o Diniz faça a melhor escolha para o Vasco obter os resultados dentro de campo. E é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Eu fico nessa, abração do Francisco, a nós, fui!